E aí, se a jornada para ser aprovada num concurso público parece uma montanha gigante, sem trilha, cheia de névoa, hoje a gente vai abrir um verdadeiro mapa. Um guia, passo a passo, para navegar nesse desafio e, mais importante, encontrar a direção certa para chegar lá no topo. E para começar, uma ideia que é a base de tudo, sabe? A ansiedade para passar logo faz a gente querer correr e estudar feito um maluco. Mas, como diz essa frase, sem a direção certa, essa correria toda pode até afastar do objetivo. Então, antes de acelerar, a primeira coisa é encontrar o nosso norte. E o nosso caminho está dividido em 4 grandes etapas. A gente começa pela fundação, que é a mentalidade, depois pega as ferramentas certas na arte de estudar, em seguida a gente entende o poder de aprender na prática e, por fim, domina o que talvez seja o mais difícil, a consistência. Primeira parada, a base de tudo. Olha, antes de qualquer técnica, de qualquer material, a batalha de verdade é vencida primeiro dentro da cabeça. É aqui que o jogo é ganho ou perdido. Parece tão simples, né? Mas é aqui que muita gente trava. Fica planejando, e o planejamento vira uma desculpa perfeita para não começar. A mensagem é reta e direta. É o movimento que gera a motivação e não o contrário. O primeiro passo é o mais chato, eu sei, mas é o que destrava todo o resto. Agora, essa frase aqui, ela muda o jogo completamente. Pensa só, estudar para passar parece um projeto curto, que se não der certo no próximo concurso, gera uma frustração enorme. Agora, estudar até passar, isso transforma o estudo numa parte da rotina, num compromisso de longo prazo. A pressão diminui e a capacidade de aguentar os tombos, a resiliência, aumenta absurdamente. E para aguentar essa maratona, tem 2 pilares que não dá para negociar. É muito comum a galera sacrificar sono, sacrificar saúde para ter mais horas de estudo. Mas a verdade é que sem uma base de saúde física e mental, o castelo todo desmorona. Fazer exercício, comer bem, ter umas pausas, isso não é luxo, gente. É parte da estratégia. Beleza. Com a mentalidade ajustada, vamos para a segunda parte, as ferramentas. Como é que a gente transforma a hora sentado na cadeira em aprendizado de verdade? Vamos ver como se constrói isso. Esse aqui é o motor do aprendizado moderno. Não adianta só ficar lendo. O primeiro passo é o estudo ativo, ou seja, brigar com o material, fazer perguntas, resumir. Logo em seguida, tem que aplicar isso na prática, fazendo um monte de questões usando flashcards. E para fechar o ciclo, a parte mais importante, corrigir e analisar os erros. É ali, investigando por que errou, que a mágica acontece. Já que falamos em estudo ativo, esse conceito de revisão ativa é o coração da coisa. É o contrário de só reler o caderno, que é super passivo. Revisão ativa é forçar o cérebro a buscar informação lá no fundo. Sabe aquele esforcinho, aquela dorzinha de tentar lembrar? É exatamente esse esforço que cria as conexões mais fortes no cérebro. E para o cérebro funcionar no máximo, ele precisa de uma equipe de apoio. O sono não é perda de tempo. É durante o sono que o cérebro organiza e guarda o que foi aprendido. As pausas evitam o burnout, a exaustão. E esse tal de modo difuso, que é basicamente relaxar, dar uma caminhada, é nesses momentos que, sem a gente perceber, a mente conecta as ideias e a ficha cai. Chegamos na terceira etapa. E essa aqui é um ponto de virada total. É o momento em que a teoria encontra a vida real sem filtro. A base para aprender fazendo é ter essa tal de mentalidade de crescimento. É a diferença gritante entre pensar, eu não sou bom nisso, e pensar, eu ainda não sou bom nisso. É sacar que a nossa capacidade não é uma coisa fixa. Cada desafio, cada erro, não é um carimbo de incapaz, mas sim um degrau para ficar melhor. E isso nos leva a essa ideia que, olha, é transformadora. O erro deixa de ser o vilão da história e vira nosso maior aliado. Pensa bem, cada erro é um diagnóstico de graça, mostrando exatamente onde a gente precisa melhorar. Então abraçar os erros, analisar cada um deles, é simplesmente o atalho mais rápido para evoluir. E, finalmente, a última etapa da nossa jornada. Depois de acertar a mentalidade, as técnicas e a prática, o que amarra tudo isso e garante a chegada no topo é a bendita consistência. Esse quadro aqui mostra de um jeito genial as 2 maneiras de encarar a jornada. Se o foco é só no resultado, só na aprovação, o caminho vira um sofrimento, gera uma ansiedade brutal. Agora, se o foco é no processo, em bater a meta do dia e melhorar um pouquinho que seja, a jornada fica sustentável e até, quem diria, prazerosa. O segredo é se apaixonar pelo processo.
Então, o pulo do gato é este. Cada sessão de estudo precisa ter uma intenção, um objetivo claro. E essa intenção, quando repetida com consistência, dia após dia, constrói um processo sólido. E quando o processo é bom, o resultado deixa de ser sorte e vira uma consequência quase que inevitável. E a gente termina com essa frase. Curta, seca, mas que diz tudo. Não existe fórmula mágica, não existe atalho. O sucesso nessa jornada exige sacrifício, exige tempo, exige resiliência. A reflexão final que esse mapa deixa é essa. Existe um preço a ser pago pela aprovação. E a disposição para pagar esse preço